Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Luís Fazenda, vai-me permitir que eu comece por dizer que é tão gritante a falta de sustentação da política que está em curso e do orçamento que foi apresentado, que já nem das bancadas da maioria se levanta uma voz para defender o Governo perante as críticas que aqui apresentamos. E isso bem demonstra, Sra. Presidente, Sr. Deputado Luís Fazenda, como é possível derrotar esta política, porque quando os primeiros que têm a obrigação política de a apoiar se calam quando ela é atacada, não têm justificações para a defender, é porque ela está tão errada que os próprios que têm dever de zelo de a defender não são capazes de encontrar argumentos para o fazer. E o Sr. Deputado Luís Fazenda referiu-se muito bem à greve geral do próximo dia 24. Alguns, como bem referiu, procuram dizer que há uma espécie de cumprir calendário, que lá terá que ser, mas não é. Não é em relação à greve geral, nem a todas as outras lutas, pequenas e grandes, que neste país estão a acontecer e vão certamente acontecer nas próximas semanas e meses. Porque é aí onde as pessoas lutam pelos seus direitos, onde rejeitam estas políticas, que se vai decidir se esta política, se este orçamento, se este pacto de agressão avança ou se vai ser derrotado e o país recuperado e resgatado, isso sim, a esta curva descendente que lhe querem impor e que lhe querem acentuar. A solução para a situação do país é, de facto, tem que passar pela renegociação da dívida, como a realidade tem vindo a provar dia após dia, semana após semana. E tem que ser uma renegociação não com o país destruído, mas com o país em condições de se recuperar economicamente e de promover mais justiça social. E é isso que nós continuaremos a defender. E aqueles que não o quiserem fazer agora serão, no momento em que tanto se fala de responsabilidade, serão responsáveis pela situação em que o país ficar. Todos aqueles que apoiarem esta política, que rejeitarem... Terminou o seu tempo, Sr. Deputado. Termino, Sra. Presidente, agradecendo a pergunta do Sr. Deputado Luís Fazenda e dizendo-lhe que estaremos certamente com esta luta dos trabalhadores portugueses no Parlamento e fora dele para derrotar esta política que está em curso e que não serve o nosso país. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Heloísa Apolónia, obrigado pela sua questão. É verdade que este orçamento e esta política são uma mentira sem fim. São uma mentira sem fim. São uma mentira porque não vão resolver nenhum problema do país, só vão agravar a situação económica do país. E a Sra. Deputada referiu-se muito bem à questão da meia hora a mais de trabalho. Alguns trabalhadores foram num engodo, provavelmente, da ideia que alguns comentadores andaram para aí a espalhar, de que muitos trabalhadores já trabalham mais das 8 horas por dia. Pois é verdade, muitos já trabalham mais de 8 horas por dia. Só que quando trabalham a mais, até aqui recebiam hora extraordinária e agora deixam de receber. E é por isso que são 16 dias a mais de trabalho de borla para o patrão com esta medida. 7 mil milhões de euros transferidos num ano para os bolsos do capital, obrigando a trabalhar sem pagar o salário, que é o salário devido quando se trabalha mais. Mais, os senhores deputados do PSD e do CDS-PP hão de explicar o que é que vai acontecer àqueles trabalhadores que têm um salário base muito baixo e que compõem o seu rendimento fazendo horas extraordinárias e que agora vão ver, seja no setor público, seja no setor privado, as suas horas extraordinárias reduzidas a metade do valor. Como é que eles vão chegar ao fim do mês com um salário reduzido, trabalhando as mesmas ou mais horas? Como é que vão resolver esse problema das suas vidas? Como é que vão resolver esse problema das suas famílias? Esta é a realidade da política que estão a querer aplicar. Tirar a quem trabalha, tirar aos reformados e entregar à banca, entregar aos grupos económicos, entregar às grandes empresas que estão a esfregar as mãos de contentes com estas medidas do governo PSD-CDS. Há pouco referi, Sra. Deputada, e com isto termino, Sra. Presidente, que naquele desfile que organizámos ontem havia uma frase muito dita: quanto mais calados, mais roubados. Isto é, quanto mais o povo português deixar, mais será roubado nos seus direitos e nos seus rendimentos. E aqui na Assembleia essa palavra de ordem pode-se adaptar.
é que quanto mais escalada está à direita, mais derrotada estará nos seus princípios, já não tem força para defender aquilo que são as suas políticas e as políticas do seu governo. Muito obrigado. Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, tive que estar aqui repetidamente a olhar para a mesa para confirmar que era mesmo a Sra. Presidente que estava a presidir, porque de repente parecia que estava na legislatura anterior, Sra. Presidente. Parecia que estava na legislatura anterior. Exatamente. Sr. Deputado, nós chumbámos o PEC 4 e o 3 e o 2, quero ouvir, e o 3 e o 2 e o 1. Quem vos aprovou todos os PECs e todos os orçamentos do Estado foram aqueles senhores. Quem aprovou Só que chegou a uma altura que eles resolveram aproveitar-se do vosso descrédito. E é sobre isso que vocês têm que refletir. Aproveitaram-se do vosso descrédito. E deixem-me dar-lhe mais uma novidade. É que ninguém derrubou o governo. O Primeiro-Ministro demitiu-se. E a seguir chamou a Troika. Aliás, o PSD e o CDS fizeram-lhe o favor, que cumpriu com diligência, de deixar para si a defesa da política da Troika, porque eles não se atreveram a fazê-lo neste debate. Ficou para si, Sr. Deputado. Agora, o que eu lhe quero dizer, Sr. Deputado, é que é preciso ser muito insensível à realidade da vida das pessoas neste momento para não ter dito uma palavra sobre o roubo nas horas extraordinárias, sobre o roubo dos trabalhadores portugueses, sobre o despedimento fácil, sobre tudo o que está neste Orçamento de Estado. Eu sei que ele tanto é também em parte da vossa responsabilidade, que só há 0,001% de hipóteses de votarem contra ele. Mas, pelo menos, nós ainda temos a esperança de que, tal como às vezes sai o totoloto a algumas pessoas, vocês também consigam acertar nesse 0,001% e, pelo menos, contrariar um pouquinho que seja esta desastrosa política que os senhores começaram e que aqueles senhores querem acabar. O deputado Nardino Soares tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Luís Fazenda abordou mais algumas questões da maior importância, sobretudo a questão da elasticidade ou não dos sacrifícios e das suas consequências na vida das pessoas. Eu pergunto-lhe, se nós não temos no nosso país uma situação já de total rigidez e de limite mínimo em relação à vida de milhões de portugueses que são reformados, que são trabalhadores, se não temos já uma situação dramática para milhares e milhares de pequenos empresários que vão fechar as suas portas se esta política continuar, com o reflexo que isso tem no desemprego, com o reflexo que isso tem na situação social do país. Se temos ou não temos já uma situação dramática na vida de muitas famílias em que os filhos voltaram para a casa dos pais, em que hoje não há condições de vida dignas em muitas situações e é sobre isto, sobre tudo isto, que estes senhores vêm aqui propor estes sacrifícios de tirar dinheiro a quem trabalha e aos reformados para dar dinheiro à banca, para dar dinheiro ao capital especulativo. E mais, o Sr. Deputado ouviu ou não, como eu, o Ministro das Finanças a dizer que afinal o corte nos subsídios é uma medida temporária, mas que pode até ir além de 2013. O que se está, de facto, a tentar é instituir uma diminuição generalizada dos direitos das pessoas, seja no setor público, seja no setor privado, para deixar o nível de vida das populações, o nível dos direitos, o mais baixo possível para permitir a máxima exploração. E é contra isso também que se faz esta greve geral. Mas referiu-se ainda a uma outra questão, e brevemente a abordo, que é a questão das PPP. As parcerias público-privadas não são só do PS, também há as do PSD, por exemplo, na área da saúde. Eu pergunto se há ou não verdade que no Orçamento de Estado
os gastos com as parcerias público-privadas da saúde, criadas pelo anterior governo PSD-CDS, aumentam de 260 para 320 milhões de euros. Muito obrigado, Sr. Presidente.